boa tarde. Começa agora o programa Trabalhador em Foco. Eu sou Carla Coelho e a gente hoje vai conversar sobre o dissídio da categoria dos têxteis. Vamos falar com o senhor Vanilton, que é o presidente do sindicato. Vamos entender um pouquinho o que é o dissídio, como é que funciona e a importância desse momento para os sindicatos dos trabalhadores. Fica com a gente que a gente volta daqui a pouquinho. A PPO existe há mais de 20 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e seus familiares, através da doação de cestas básicas, perucas e medicamentos de suporte, além da realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio vai receber pacientes e acompanhantes de toda a região e oferecer acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Faça parte desse sonho, seja voluntário ou contribuinte e atenda a nossa equipe de telemarketing. Ajude você também! Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados, pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Depois do Outubro Rosa e do Novembro Azul, chegou a vez de pintarmos o mês de maio de amarelo. Assim vamos chamar a atenção de todos para um trânsito mais seguro. No trânsito, você desempenha diversos papéis. Exerça todos eles com responsabilidade, gentileza e atenção dobrada. Maio Amarelo. Atenção pela vida. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco e agora vamos dar início à nossa conversa com o senhor Vanilton. Boa tarde, Vanilton. Boa tarde, Carla. Boa tarde aos telespectadores. Para mim é um prazer estar aqui novamente, né? Com certeza. A gente que pensa com tanto carinho as pautas do Trabalhador em Foco, na verdade eu hoje estou muito tranquila em conversar com o senhor, já porque a gente vive conversando e falando sobre a questão do trabalhador na nossa cidade. Seu Vanilton, para o nosso telespectador que nunca teve conhecimento, que não sabe o que é de fato um sindicato, queria que o senhor começasse a nossa conversa de hoje explicando o que é uma pauta de reivindicações. Olha, Carla, a pauta de reivindicação é aquilo que, aquilo que tem dos anseios dos trabalhadores. Alguma coisa que não tem em lei, aquilo que ele reivindica na questão das condições de trabalho, de salário, e tudo engloba isso na questão da pauta de reivindicação. Por isso o próprio nome diz, pauta de reivindicação. É tudo aquilo que vai ao anseio dos trabalhadores e que os empregadores não concedem. Entendi. Então, na prática, o Sindicato dos Trabalhadores elabora uma pauta com todas as solicitações dos funcionários e essa pauta ela é enviada para o patronal, é isso? Exatamente, exatamente. Eles fazem, a gente faz a pauta, convoca uma assembleia, discute as questões com os trabalhadores e encaminha o sindicato patronal para uma análise. E aí começa todo o processo de uma negociação.
O senhor acabou de falar que vocês realizam uma assembleia. Essa assembleia é o que as pessoas chamam de convenção coletiva? Não. Convenção, são duas coisas diferentes, então? Para os sindicatos é o seguinte, existe a convenção coletiva e o acordo coletivo. Convenção é quando é feito entre o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores. Ou seja, o sindicato patronal, que agrega várias empresas, e o sindicato profissional, que engloba todos os trabalhadores daquela determinada categoria. O que é então a convenção? Para a gente conseguir entender lá no fundo. É um acordo. Na realidade, a convenção é firmada entre o sindicato do patrão com o sindicato profissional. E isso vale para todas as empresas daquela categoria. No caso do senhor... O acordo é individual. Você pode fazer o acordo com uma empresa, com duas, com três e assim sucessivamente. Faz um acordo com a empresa, com a empresa, o trabalhador e o sindicato. Entendi. Qual é a importância dessas convenções para chegar no final, que é o aumento salarial, melhores qualidades de trabalho para o nosso trabalhador da área têxtil que a gente está conversando hoje? A convenção, ela é o seguinte, ela tem, os trabalhadores têm muitos direitos pela Constituição, pela CLT e também pela convenção, ou seja, nós temos alguns direitos que ainda não é regido pela CLT, que é na convenção. Então, a convenção ela tem força de lei. Basta dizer que tem algumas cláusulas que a gente conseguiu ainda melhor do que a própria lei. Ou seja, para você ter uma ideia, a hora extra pela legislação é 50% durante a semana e 100% aos sábados, aos domingos e feriados. Na nossa convenção, a hora extra durante a semana é 70%. Sábado compensado, domingos e feriados é 100%. Então, quer dizer, a convenção vai além da legislação. A CLT, que são as leis trabalhistas, não é isso? Porque muitas das vezes, até eu que já trabalho aqui, ainda me confundo com as letrinhas. Então a gente vai explicar para o nosso telespectador que a CLT, que o Vanilton falou, na verdade são as leis trabalhistas estabelecidas na nossa nação, não é isso? Exatamente. E nas convenções a gente consegue ganhar mais. Consegue mais objetivo, exatamente. A gente elaborou, eu sei, na verdade já li a pauta dos sindicatos, do sindicato têxtil, é o que a gente vai discutir também especificamente aqui, que está sendo trabalhado, mas essa pauta que é elaborada, ela tem um período para ser apresentado para o patronal, não é isso? Exato, a gente tem prazo a cumprir e ela tem validade, ela vale por 1 ano, por ocasião da database. E a nossa database é 1º de maio. Ou seja, se faz a pauta de reivindicação, obviamente buscando as perdas salariais, ou seja, o que nós estamos, no nosso caso hoje, nós estamos negociando o acumulado de 1º de maio de 2013 a 30 de abril de 2014. Esse período de inflação do ano é que a gente está trabalhando para repor, além do aumento real / produtividade. Certo. Quando a gente pensa, lembrando que a gente está falando da questão salarial, né? Então, assim, quando a gente fala em ganho real e de inflação, a gente está falando do aumento salarial que tem cobrir o que foi estabelecido como inflação durante o ano, e o ganho real é para o trabalhador ter mais do que só a inflação, né? Para ter a sensação não, mas para de fato ele passar a ganhar mais, porque o aumento, quando é só o percentual da inflação, ele continua ganhando a mesma coisa, é mais ou menos isso? Realmente repor a inflação, já volta, ele volta obrigação. A ter o poder de compras. Porque com a livre negociação estabelecida há alguns anos, acho que foi no governo do FHC, estabeleceu que a livre negociação é de patrão e empregado. Na realidade, toda categoria, no entendimento do empresariado, parte-se do ponto zero. E aí acha que o período acumulado também é inexistente. Então, nós sempre... não abrimos mão do reajuste acumulado, sim, ainda que a gente busque ganho real. Muito legal.
A gente está trabalhando então, trabalhamos agora, estamos no período de database de vocês. E quanto que a gente está solicitando? Quanto que o sindicato dos têxteis está solicitando para a sua categoria? O nosso acumulado do período está em 5,82%. Isso é a inflação estabelecida por os órgãos que medem esse período inflacionário. Mais 4,5% de ganho real barra produtividade. Estamos pedindo 9% para os pisos salariais e dentre eles tem várias cláusulas que a gente encaminhou também de direito para os trabalhadores. Seu Vanilton, para o nosso telespectador entender melhor, o que é o barra produtividade? O que significa isso no seu setor? Porque nem eu consegui entender. É ganho real que você falou. Quer dizer, a inflação praticamente já me tirou um poder de compra. Eu vou repor na inflação, eu volto a ter meu poder de compra. O que a gente quer ganho real? Um ganho real barra produtividade. Ou seja, que seria o ganho real e a produção da empresa. Participar do processo da produção da empresa. Se você está produzindo, você tem ganho. E a gente quer esse ganho também para os trabalhadores. Agora eu tenho certeza que você entendeu, porque eu também não sou especialista, consegui entender, então deu para o nosso telespectador entender sim. Na sua pauta de reivindicações, existe também uma observação a respeito de vale transporte, não é isso? Como é que é essa solicitação do Sindicato dos Têxteis para o Sindicato Patronal com relação ao transporte dos trabalhadores? Pela legislação, as empresas descontam 6% do salário dos trabalhadores. Na nossa categoria, só desconta 3%, porque se conseguiu melhoria na questão do vale transporte. Então, na realidade, ele só desconta 3% do seu salário. Uma das questões que a gente está encaminhando, e aí que eu falo que é a pauta de reivindicação, o que a gente pede, é que acabe com o desconto dos 3% do salário e coloque tão somente 3% do vale transporte dos dias trabalhados. Então, porque a gente entende que o sábado e domingos e feriado a gente não ganha o vale transporte. E por que ele sai nos 30 dias de salário? Então teria que ser 3% dos dias trabalhados, que geralmente os trabalhadores são 22 dias mensal que eles trabalham. Nossa, então na verdade o que vocês estão pedindo é para continuarem tendo desconto do Vale Transporte, mas afinal de contas nos dias que está recebendo. Exatamente. Ou então, né, claro que eu estou falando, talvez esteja falando uma besteira, mas eu acho que o nosso telespectador vai entender muito bem. Já que vai descontar dos dias que eu não trabalho, que eu também ganho o Vale Transporte desse dia para poder ir no parquinho, para poder ir no cinema. Não é mais ou menos isso? É isso mesmo, cara. A gente está fazendo isso porque não acha justo você pagar por um dia que você não usa. Não usa o transporte. Exatamente. Né? Pagar por uma coisa que não usa, eu acho que é um princípio errado. A gente paga honestamente o que usa honestamente, não é verdade? Por isso que a gente entende que aí o avanço das pautas de reivindicações, das discussões com o sindicato e patrão. É isso, dizer o seguinte, a gente não concorda que eu pague por um dia que eu não uso. Entendeu? Maravilha. Então é isso. Tenho certeza que o nosso telespectador está entendendo o que a gente está conversando. A gente vai fazer um breve intervalo e volta daqui a pouco falando muito mais sobre a pauta de reivindicações do Sindicato Têxtil. Fica com a gente. A PPO existe há mais de 20 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e seus familiares, através da doação de cestas básicas, perucas e medicamentos de suporte, além da realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio vai receber pacientes e acompanhantes de toda a região e oferecer acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Faça parte desse sonho, seja voluntário ou contribuinte e atenda a nossa equipe de telemarketing. Ajude você também! Depois do Outubro Rosa e do Novembro Azul, chegou a vez de pintarmos o mês de maio de amarelo. Assim vamos chamar a atenção de todos para um trânsito mais seguro. No trânsito, você desempenha diversos papéis. Exerça todos eles com responsabilidade, gentileza
e atenção dobrada. Maio Amarelo, atenção pela vida. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, Hospitais sem médicos e enfermeiros, Uma construtora sem operários. todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. o resultado será prejudicial a todos os brasileiros. Pois os trabalhadores perderão direitos e garantias Conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata. O que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco, hoje conversando com o senhor Vanilton sobre as reivindicações de melhorias de qualidade de vida, de salário, de mais um montão de coisas lá no Sindicato dos Têxteis. Seu Vanilton, uma das coisas que me chamou muito a atenção na pauta de reivindicações do Sindicato do Têxtil foi a questão da complementação do 13º salário. Explica para o nosso telespectador o que é isso. É uma cláusula antiga. Essa cláusula ela existe já há alguns anos, até pelo fato da época da inflação, quando o trabalhador ficava de auxílio-doença e retornava ao trabalho ou no período do pagamento do 13º, e aí tinha um achatamento salarial. E aí, nessa cláusula, as empresas tinham que repor aquilo que a Previdência Social não estava concedendo. Ou seja, talvez pelo período da inflação, aquilo corroía muito os salários, dava aquela defasagem. E essa defasagem é que as empresas teriam que complementar para ele não sofrer perdas. Hoje, na verdade, a gente já não tem esse achatamento, porque a nossa inflação é consideravelmente pequena, principalmente pensando na época em que eu era criança, né? Eu lembro que a bala era uma coisa absurda. Num dia você comprava 2 balas, no outro dia não comprava meia. Exato, Não exato. é? Hoje já é mais difícil até aplicar essa cláusula, mas ela está aí quietinha, tem validade, a gente não sabe. É um país como é que vai, modelo econômico, essa coisa a gente não sabe. Então ela fica quietinha aí para isso. Melhor manter ela por ali, não é verdade? Exato. Mas uma outra questão também que a gente ficou de comentar hoje, que muitas pessoas não entendem, é como é que é feita a sobrevivência do sindicato enquanto instituição. A gente tem uma sala que às vezes tem que pagar aluguel ou é própria, a gente tem conta de luz, telefone, todas essas coisas. Como é que o sindicato consegue custear as suas despesas? Olha, Carla, a coisa está complicada hoje, até por causa da categoria. Os trabalhadores não querem contribuir com o sindicato, mas no nosso caso nós temos 3 fontes de custeio lá. Nós temos as mensalidades, que o trabalhador quiser ser sindicalizado, obviamente ajuda a entidade. Nós temos a contribuição sindical por lei, que é 1 dia do trabalho, é 1 dia que é descontado no mês de março. Desse 1 dia, 60% desse 1 dia vai para o sindicato, 15% vai para as federações pertencentes àquela categoria, 5% para a confederação, 10% para o governo e 10% para a central. Então, na realidade, esse 1 dia não é totalmente do sindicato. Ele sindicato é dividido. Local. E aí, pela legislação, você tem várias formas para devolver isso para o trabalhador. Então, pela legislação, você tem
é obrigado a gastar isso dentro daquilo que está dentro da legislação. Tá? As mensalidades é para aquele custeio que a gente tem, como você bem disse, é o custeio do sindicato. E ainda que no sindicato, o salário, no nosso caso, o salário dos diretores, ou dos diretores que estão afastados, é pago com a mensalidade. E tem também a contribuição assistencial, que é essencial para aquela questão das despesas por ocasião da database, dessa campanha salarial, que tem início em fevereiro, no nosso caso, em fevereiro, e ela se arrasta até final de maio, início de junho. Esse assistencial é custeio para advogados, para editais, para pagar custas processuais, enfim, carro de som, mandar fazer panfleto, por isso tudo tem gasto. Então, por isso é que é a necessidade da contribuição assistencial. Quando a gente pensa no trabalho do sindicato, na verdade, e a gente pensa que muita gente não é vinculado, não é associado propriamente dito, tanto o trabalhador que é associado ou que não é associado, ele de uma forma ou de outra se beneficia com o resultado das pautas das reivindicações, disso tudo, não é mais ou menos assim? Exatamente isso. Boa tua colocação, muito boa. Todos os trabalhadores são beneficiados. Agora, existe na legislação aquilo que pode ser sindicalizado ou não. Mas aí falta o que a gente pede, consciência de classe, consciência de saber o que é, mobilização, isso tudo. A gente gostaria que nós tivéssemos pelo menos próximo de 100% da categoria associada ao sindicato. A gente poderia estar elaborando um jornal informativo para os trabalhadores, a gente poderia estar fazendo muito mais de informação para eles, mas me parece que há um descaso disso. Parece que os trabalhadores não enxergam muito bem o sindicato como uma representação, como uma via de defesa deles. Então eu, Carla, jornalista, tenho a sensação de que muitas das vezes os trabalhadores acham que é só o desconto e que não quer ter desconto nenhum e não pensa não faz a avaliação de médio e longo prazo do que isso retorna. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu nem tinha muito elaborado antes com o senhor, mas que eu acho que é bem real. Se não existisse o sindicato, e se fosse agora, na época do aumento do salário, quanto que o trabalhador do sindicato ia ganhar? Olha, cara, de aumento? Tudo isso que a gente tem dentro do sindicato, pauta de reivindicação, muitos direitos, foi conquistado com muita luta, com greves. A coisa não veio assim de mão beijada. De uma hora para outra, de jeito nenhum. Então você veja só que nós tínhamos lá na década, lá em 1930, 1940, nós tínhamos uma jornada de 16 horas diária. Depois isso foi reduzindo, nós tínhamos aquele trabalho praticamente escravo, aquela autoprodução, muitos acidentes de trabalho, enfim, tudo que foi que se conseguiu foi com luta. E se não existisse a representação dos trabalhadores, se não existisse os sindicatos, olha, eu não sei o que seria hoje não, talvez nós estaríamos ainda nas 16 horas de trabalho. Aquela escravidão, e ainda que como a gente tem procurado trabalhar em cima e estão querendo voltar com isso, que essa terceirização, que a terceirização é uma exploração sim. E isso já teve no Congresso Nacional para ser votado o ano passado. Nós tivemos lá, e aí a despesa para a gente lá em Brasília é custeada pelos trabalhadores. Por isso da importância de estar contribuindo. Porque não é só você ficar fazendo pauta de reivindicação, é muito mais do que isso. E lá em Brasília a gente conseguiu que não passasse essa PL 4330. Que a gente aqui no programa toda semana usa na propaganda. Exatamente, né? Essa propaganda ela até é constante, porque os empresários, grande parte dos empresários, e o Congresso Nacional, os representantes dos empresários no Congresso, querem voltar essa discussão da terceirização. Inclusive, me permite, parece que amanhã criaram o Dia da Indústria e vai ter um evento lá na Firjan, no Rio de Janeiro. E eles falam de 5 temas e o primeiro é terceirização. E querem dizer que o modelo antigo é ruim, né? Então é isso, cara. Eu estou preocupado.
nós estamos preocupados sim, porque a gente pensa na qualidade de vida do trabalhador. O nosso tempo está quase acabando, mas antes da gente terminar a nossa conversa, a gente falou agora que a carga horária já chegou a 16 horas, só que dentro da sua pauta de reivindicações tem a questão do sistema de redução de intervalo para repouso e alimentação. Como é que funciona isso? Exato, porque as empresas têm 3 turnos. E nós estamos trabalhando muito firme nisso, na questão da gente reduzir o intervalo. Até sabemos que foi um estudo que fizeram, que é o seguinte: o trabalhador trabalha 4 horas, para 1 hora, recarrega as baterias, como a gente diz assim no popular, né? Eles têm aquele momento de descanso para voltar no segundo tempo. Então, essa redução para nós hoje, para o pessoal que faz 3 turnos, para nós é essencial reduzir isso. Porque ele fica menos tempo na empresa. Por quê? O sábado dele é nessa jornada de três turnos. No sábado ele sai da fábrica 22, 23 horas. E isso tira ele de uma festa, de um lazer, de estar mais tempo com a família, e expõe ele, no nosso entendimento, expõe ele mais 8 horas diárias dentro da área da área especial, ou seja, na área que tem ruído, que tem poeira, que tem essa coisa. Então a gente entende que a redução dessa jornada, para nós, ela é benéfica, não prejudicial, conforme a lei determina. Maravilha, Vanilton. Só para a gente finalizar, queria que você fizesse suas considerações finais e também convidasse o nosso telespectador que está assistindo, que ainda não faz parte do sindicato, para de alguma forma estar aderindo e lutando de uma forma mais ativa pelos seus direitos. Exato. O que a gente pede aqui, não só dos trabalhadores da nossa categoria, mas você vê o programa que a gente se juntou para fazer. E, na realidade, a gente pede que os trabalhadores se sindicalizem, vá para o sindicato, discuta lá com a direção do sindicato, participem mais. As coisas não acontecem assim do dia para a noite, numa vez só, não. Vá ao sindicato, sindicalize, vamos participar dessa luta. Só assim nós podemos melhorar a qualidade de vida, melhorar salário e por aí fora. Eu faço esse apelo. E está muito difícil. Nós, da nossa categoria, por favor, companheiro, participe conosco na nossa luta lá, porque senão a gente não avança nas negociações. Maravilha, Vanilton. Fico muito feliz de tê-lo aqui, nesse espaço que é 2 sindicatos, e eu, na verdade, sou só o elo de ligação entre os sindicatos e o telespectador, e eu espero que você, telespectador, que ainda não faz parte do seu sindicato, que abra um pouco a sua mente, porque eu também tinha as minhas ressalvas, até conhecer pelo lado de dentro todo o trabalho realizado pelos sindicatos daqui de Petrópolis. Mais uma vez, obrigada, Vanilton, obrigada a você, telespectador, que ficou com a gente nesse programa. A gente volta na próxima semana com um tema totalmente novo. Se pegou esse programa no finalzinho, a reprise dele é na próxima terça-feira, 8 horas da noite, você vai saber muita coisa interessante. Muito obrigada, um abraço grande e até semana que vem.